Imagine ouvir um som tão poderoso que ele seja capaz de quebrar um vidro sem sequer tocá-lo. Parece uma cena de filme, mas esse fenômeno é real e está ligado a princípios físicos que a ciência conhece há décadas. Mais impressionante ainda é que algumas dessas frequências podem ser produzidas pela própria natureza. Hoje você vai descobrir como certos sons naturais podem gerar vibrações capazes de causar danos físicos. Por que alguns materiais entram em colapso diante de determinadas frequências? E quais são os exemplos mais impressionantes já registrados? Prepare-se para conhecer um dos fenômenos mais fascinantes da acústica. Para entender como um som pode quebrar um vidro, primeiro precisamos falar sobre ressonância. Todo objeto possui uma frequência natural de vibração. Isso significa que existe uma frequência específica na qual ele vibra com maior intensidade. Quando um som externo coincide exatamente com essa frequência, ocorre o fenômeno da ressonância. Nesse momento, as vibrações começam a se amplificar. Se a energia for suficiente, o material pode se deformar ou até se romper. É exatamente por isso que um copo de cristal pode quebrar quando exposto ao tom correto. Embora isso exija condições muito específicas, o fenômeno é totalmente real. Agora imagine esse mesmo princípio acontecendo em escala muito maior. Um dos exemplos naturais mais impressionantes envolve terremotos. Quando o solo vibra durante um tremor, certas construções podem entrar em ressonância. Se a frequência das ondas sísmicas coincidir com a frequência natural da estrutura, os danos podem ser amplificados. Foi por isso que alguns edifícios sofreram colapsos severos durante terremotos históricos. Os engenheiros modernos levam esse fenômeno em consideração ao projetar pontes e arranha-céus. Outro exemplo fascinante envolve trovões. Quando um raio aquece o ar ao seu redor, ocorre uma expansão extremamente rápida. Essa expansão gera ondas sonoras poderosas. Em alguns casos, o trovão pode produzir vibrações capazes de sacudir janelas e portas a grandes distâncias. Embora raramente quebre vidros diretamente, ele demonstra a enorme energia contida em certos sons naturais. Outro fenômeno curioso acontece próximo a vulcões. Grandes erupções podem produzir infrassons, frequências tão baixas que ficam abaixo do limite da audição humana. Mesmo sem serem ouvidos claramente, esses sons podem percorrer centenas de quilômetros. Instrumentos científicos conseguem detectá-los a grandes distâncias. Em alguns casos, essas ondas provocam vibrações perceptíveis em estruturas e superfícies. Outro exemplo impressionante envolve avalanches. Quando enormes massas de neve se deslocam montanha abaixo, produzem sons de baixa frequência extremamente potentes. Essas vibrações podem viajar por longas distâncias através do solo e do ar. Pesquisadores utilizam sensores acústicos justamente para monitorar esse tipo de evento. Outro fenômeno natural relacionado ao poder do som ocorre nos oceanos. Grandes ondas e movimentos submarinos podem gerar vibrações acústicas de baixa frequência. Essas ondas sonoras viajam por enormes distâncias através da água. Alguns animais marinhos, como baleias, utilizam sons que percorrem centenas de quilômetros para se comunicar. Isso demonstra como o som pode ser uma força poderosa em ambientes naturais. Mas existe um caso ainda mais intrigante. Durante certas tempestades, ventos intensos podem produzir frequências específicas ao passar por estruturas naturais. Cavernas, formações rochosas e até montanhas podem funcionar como instrumentos gigantes. O resultado são sons profundos e estranhos, que já deram origem a inúmeras lendas ao longo da história. Muitos desses ruídos foram inicialmente considerados sobrenaturais. Hoje sabemos que são consequências naturais da interação entre vento e geografia. Agora surge uma pergunta que sempre gera curiosidade. Você acreditaria que um simples som poderia causar danos físicos se não soubesse da explicação científica? Escreva sua opinião nos comentários. Outro exemplo famoso de ressonância ocorreu com pontes. Em 1940, a ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, entrou em colapso devido a vibrações provocadas pelo vento. Embora não tenha sido causada diretamente por som, o princípio envolvia ressonância mecânica semelhante.
O evento se tornou um dos casos mais estudados da engenharia moderna. Ele mostrou como pequenas forças repetidas podem gerar consequências enormes. A ciência do som também revelou que frequências muito intensas podem afetar o corpo humano. Ondas sonoras extremamente poderosas podem causar desconforto, tontura e até danos auditivos. Por isso, ambientes industriais e aeroportos utilizam equipamentos de proteção sonora. Mesmo sons naturais podem representar riscos quando atingem intensidades extremas. Felizmente, situações realmente perigosas são raras. Na maior parte do tempo, os fenômenos acústicos da natureza servem apenas como demonstrações impressionantes da física em ação. Eles nos lembram que o som é muito mais do que algo que ouvimos. Na verdade, ele é uma forma de energia capaz de interagir com objetos, estruturas e até organismos vivos. Cada vibração transporta informação e força. Quando essas vibrações encontram a frequência certa, efeitos surpreendentes podem acontecer. Os estudos sobre ressonância continuam sendo importantes em diversas áreas. Engenheiros utilizam esse conhecimento para construir edifícios mais seguros. Cientistas aplicam esses princípios em tecnologias médicas e industriais. Até mesmo a exploração espacial utiliza conceitos relacionados à propagação de vibrações. Tudo isso mostra como um fenômeno aparentemente simples possui enorme importância prática. Se você gosta de curiosidades científicas e quer descobrir como fenômenos invisíveis moldam o mundo ao nosso redor, aproveite agora para se inscrever no canal Fatos Mirabolantes. Ative o sino para continuar acompanhando conteúdos que revelam os segredos mais fascinantes da ciência. Agora queremos saber qual desses fenômenos sonoros você achou mais impressionante e você imaginava que a natureza poderia produzir vibrações capazes de causar danos físicos? Porque, às vezes, aquilo que não conseguimos ver pode ser mais poderoso do que imaginamos.